Olá, Warriors! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui falar novamente sobre o assunto que eu falei no último vídeo. A confusão entre o Kevin e a Lucy. As recomendações deles mudarão o mundo. Xelites recomendam. Bom, então, galera, eu não esperava que eu fosse mandar esse vídeo pro canal nem tão cedo, essa parte 2, porque no vídeo anterior ficaram algumas coisas por falar que eu tinha ideia de que eu poderia falar aqui, só que como eu falei até no final do vídeo mesmo, esse vídeo está muito longo, então vou parar por aqui. E eu mandei o vídeo e teve muitos comentários, e eu tive essa vontade de comentar a respeito desses vários comentários que tiveram nesse vídeo anterior. Foram comentários a favor da Lucy, contra o Kevin, a favor do Kevin, contra a Lucy. E no vídeo anterior eu falei muito dos fatos, eu apresentei os fatos. Falei do que o Kevin disse em entrevistas sobre a Lucy, do que a Lucy falou com ele lá sobre a invasão do Capitólio, das diferenças políticas que eles têm, do lado progressista, do lado que ele diz que é conservador. Enfim, eu falei de tudo isso e botei um pouco, em alguns pontos eu coloquei um pouco a minha opinião pessoal, né, mas não me aprofundei nisso. Eu acho que, eu nem sei se nesse vídeo aqui eu vou falar muito também da minha opinião pessoal, mas eu queria falar um pouco do que eu acho dos comentários que vocês fizeram, sabe? Gosto muito que comentem, podem ser comentários contra mim, a meu favor. Gosto de que haja discussão nos meus vídeos, de que os meus vídeos estejam sendo relevantes para vocês levantarem discussões. Gosto disso, ok. Só nunca vou tolerar aqui, nenhum de nós três, a nossa política é essa. A gente não aceita nenhum comentário ofendendo a gente ou ao próximo, sabe, gente? Discussões sempre respeitosas. É bom deixar esse ponto aqui. Até se forem rolar mais discussões lá ou aqui mesmo, que vocês sempre tenham muito respeito uns pelos outros. Até se vocês forem falar da Lucy, do Kevin, é bom que vocês falem com respeito, mesmo que eles não vão ver, sabe? A gente vai aceitar os comentários mesmo vocês falando mal deles, de um dos dois. Só que com respeito, gente. Com respeito, por favor, vamos maneirar aí. Não teve nenhum caso até agora de discussão levada ao lado pessoal entre vocês. Mas gostei muito disso, aliás. Muito obrigada, gente. Mas assim, eu vim gravar o vídeo até às pressas, que eu não esperava trazer esse conteúdo pra cá agora, falar desse assunto. Eu nem sabia se eu ia falar, né, porque eu tinha algumas ideias na cabeça de que eu falaria sobre isso no vídeo anterior, mas acabei não falando porque estava se estendendo muito, e agora eu quero falar justamente pelos comentários. E eu vim aqui às pressas, né, de maquiagem. Eu já tenho outros vídeos gravados que eu ainda vou montar eles certinho pra trazer pra cá, editadinho, tudo bonitinho, mas esse aqui eu quero falar bem rapidamente, assim, o que eu achei. Vocês falaram muito, né, que a Lucy, por ela ser progressista, ela é radical. Algumas pessoas falaram isso, né? Que os progressistas são radicais, ofendem outras pessoas. Mas, gente, eu queria trazer essa reflexão pra cá. Será que em todo lado não tem um extremo? Vocês acham que isso é só com progressistas? Você acha que no lado dos que dizem que são conservadores não tem extremos também? Não tem calúnia, difamação contra o outro lado? Vocês acham realmente isso? Que só do outro lado, tanto as pessoas que defendem quem é progressista e fala que do outro lado só tem radicais, quanto as pessoas que são conservadores e dizem que do outro lado só tem radicais? Vocês acham isso mesmo? Vocês não pensam que nos dois lados pode haver extremos? Nos dois lados podem haver alguma pessoa que de alguma forma pode ser sensata em algum ponto? Quero trazer essa discussão aqui pra vocês, sabe? E dizer que assim, a Lucy não foi intolerante religiosa
com o Kevin. Ela não é intolerante religiosa. E eu tenho provas disso pra falar com vocês. Não é porque eu sou a fã da Lucy, porque eu falei várias coisas da Lucy aqui, eu fiz 50 fatos sobre ela, falei dos trabalhos dela, que eu acompanho muito. Falei, já elogiei muito a Lucy aqui, a forma que ela canta, a forma que ela atua. Não é por causa disso, gente. Eu vou no Twitter, acompanho algumas coisas que a Lucy escreve. E já teve coisas que ela escreveu que eu achei ridículo. Eu achei ridículo. Eu fui lá comentar coisas que ela falou de outros artistas, até a Gisele tá de prova, a Valéria tá de prova. Eu fui lá contestar o que ela disse. Eu escrevi comentários falando, a Lucy foi ridícula comentando isso, cara. Tipo, nada a ver, ela tá falando sem conhecimento de causa, sabe? Eu já fiz isso. Não é porque eu sou fã da Lucy que eu vou concordar com tudo que ela diz, porque ela também é um ser humano, ela também tem defeitos. Mas sobre ser intolerante religiosa, ela não é, porque eu tenho provas disso. Teve recentemente aí um carinha que foi cancelado, ele trabalhou com a Lucy, que ele... Eu não lembro o nome dele, gente, ele é muito famoso também, mas eu nem procurei saber o nome dele, eu nem procurei saber se os ataques que estavam sendo pra ele têm ou não razão na minha concepção. Eu só queria comentar isso mesmo, sabe? As pessoas falaram, esse ator, ele fez Guardiões da Galáxia, que é um filme que eu amo, Guardiões da Galáxia. Que é um filme que eu amo, acho muito engraçado esse filme. Eu tenho até o Groot, aquela plantinha, né? E ele é um loirinho que trabalhou nesse filme, que fez esses comentários, participa de uma igreja, né? E ele também trabalhou com a Lucy em Parks and Recreation, e eles ficaram amigos nessa série. E ele foi cancelado. Eu não gosto muito desse termo cancelado, eu acho que não existe isso, sabe, gente? Mas isso é uma outra conversa. Vamos usar esse termo por aqui, né? Que é o que a maioria das pessoas entendem. Ele foi meio que cancelado na internet, as pessoas meteram pau nele, falaram muito mal dele, porque ele é de uma igreja que as pessoas não acham que é uma igreja justa, né? Isso é o que as pessoas pensam. Eu nem fui verificar que igreja ele é, eu nem vi, gente. Sério mesmo. E ele usou uma camisa de supremacista branco que falaram isso, sabe? Eu nem sei se ele é mesmo, se for ridículo, sabe? Ridículo, supremacia. Gente, ridículo, sabe? Mas as pessoas meteram pau nele, falaram muito mal dele por causa dessas imagens aí que colocaram da foto dele usando essa camisa, de algumas declarações que ele deu, eu acho. Eu nem sei se foram declarações ou se foram por ele participar dessa igreja. Ele é cristão, né? Diz que é cristão. E assim, eu penso que a pessoa pode frequentar a igreja e dizer que é de determinada denominação religiosa, mas na verdade nem seguir aquilo ali que a denominação religiosa prega. E na igreja não significa nada, né? Assim como a pessoa dizer que é xenite não significa nada. Viu todos os episódios, mas não entendeu nada da série, né? É isso que eu já até falei aqui. Então, a pessoa leu a Bíblia toda, mas não entendeu nada do que Jesus falou, do que disse ali, os ensinamentos da Bíblia. Enfim, eu penso assim, por isso que eu digo assim, que ele se diz cristão, né? Pode ser que ele seja, assim, muito devoto, muito praticante da religião dele. Mas, enfim, não quero entrar no mérito nem se ele é religioso, se ele tá certo, se ele tá errado, do que ele disse. Eu só sei que ele foi atacado pelas pessoas por uma questão muito parecida com a do Kevin. Ele tem um pensamento diferente da Lucy, conservador, diz que é cristão. E todo mundo atacando muito ele no meio desse furor todo, o ator de Guardiões da Galáxia. A Lucy saiu em defesa dele. A Lucy saiu em defesa desse rapaz. Mesmo ele pensando diferente dela, defendendo coisas diferentes do que ela defende, mesmo com tudo isso, com ele sendo cristão,
que vocês falaram que ela é intolerante e religiosa. Ela defendeu ele, disse que ele é uma pessoa boa, que ele é um bom colega de trabalho. Então, e aí, gente? Pra onde vai esse argumento de que a Lucy é uma progressista ferrenha, radical, que não aceita pensamentos contrários do dela, que não aceita quem é cristão? Pra onde vai esses pensamentos, sabe? Fico pensando, porque também assim, e muita gente falou mais da Lucy, né, com esses tweets aí que ela falou, defendendo esse rapaz. Ela quase foi cancelada, também foi cancelada. Muita gente disse que se decepcionou com ela por ela sair em defesa desse rapaz aí, né, de falar que ele é um bom colega, que ele é uma pessoa boa, apesar dos pensamentos dele serem diferentes do dela. Muita gente partiu pra cima dela, meteu o pau nela também. E com o Kevin foi diferente. Com o Kevin, ela perdeu o respeito por ele. Por isso que ela atacou ele dessa forma que ela atacou. Né? Porque quando a pessoa perde o respeito, acontece esse tipo de coisa. Assim. Tô até me exaltando um pouco aqui. O Kevin, eu ia falar isso no outro vídeo, independente dos comentários também. Eu vi os comentários e quis deixar essas observações aqui. Não é nem nada pessoal com ninguém que comentou, velho, mas o que eu já queria falar mesmo, que eu vi os comentários, eu resolvi me falar. Eu nem lembro o nome das pessoas que comentaram. Algumas pessoas eu lembro, quero até mandar um beijo aí pra Jana, sempre tá comentando nossos vídeos, né? Um beijo aí, Jana. Acho que é esse o nome. Enfim, gente. Mas porque ela tá sempre comentando mesmo, aí eu lembrei o nome. Mas assim, ai, gente, tô exaltada. Onde que eu tava aqui falando? A Lucy perdeu o respeito pelo Kevin. Eu falei que os ataques da Lucy para o Kevin são muito mais de cunho político, né? Deu até a impressão de que eu estava querendo dizer que a treta dela com ele é estritamente política, mas não é. Não é, porque tem todo aquele histórico lá do que o Kevin disse pra Lucy, sobre a Lucy nas entrevistas que ele deu. Também questionaram isso nos comentários do vídeo que eu fiz anteriormente. E eu tenho uma coisa pra dizer sobre isso assim, gente. Eu não descarto a ideia de a mídia ser sensacionalista, de a mídia inventar que uma pessoa disse uma coisa que ela não disse. Isso acontece muito aqui no Brasil mesmo. As pessoas falam que fulano de tal disse uma coisa que ele não disse, aumentam. Saíram em sites de confiança, né? O Sci-Fi, alguém postou ali a entrevista do Kevin no Sci-Fi, saíram em vários sites. Eu, pelo menos, acredito que seja verdade, mas não descarto isso que cogitaram aí de poderem ser notícias falsas. Mas eu deixo a reflexão aqui, gente. Quando eu digo uma coisa, quando alguém diz que eu disse uma coisa que eu não disse, particularmente, eu fico muito furiosa. Eu me preocupo muito em desmentir. Eu ligo pra pessoa, falo com a pessoa pessoalmente, desminto em todos os lugares que eu puder e vou tirar satisfação com a pessoa que inventou que eu disse aquilo sem eu ter dito. Se a pessoa distorceu minhas palavras, enfim. Por que o Kevin não se preocupou em ligar pra Lucy? Por que ele não se preocupou em desmentir pra imprensa? Em algum meio que ele achasse confiável? Por que ele não desmentiu mesmo nas próprias redes sociais dele? Né? Fica um questionamento. Pode ser que ele não queira isso, que ele não tenha desejado falar isso, desmentir isso. Talvez ele tenha achado que seja algo que fosse, talvez ele tenha achado que fosse algo desgastante pra ele ficar desmentindo esses boatos, né, se forem boatos. Mas talvez poderia ligar pra Lucy. A Lucy demonstrou que já tinha conhecimento desses comentários e ofendeu o Kevin por causa disso também. Ofendeu assim, de uma forma, da forma que ela falou com ele, chamando ele daquela forma lá de pinute, né? Que foi uma forma não muito respeitosa, porque mesmo se o Kevin
tem um pensamento diferente do dela, isso poderia ser conversado de uma maneira mais diplomática com ele, se ela não tivesse perdido o respeito por ele, por todos esses fatores aí anteriores que chegou ao ouvido dela, que ele disse, e ele também provavelmente não desmentiu. Ela perdeu o respeito por ele, então, porque se ele não tem respeito por ela também não vai ter respeito por ele. Então ela perdeu o respeito por ele, falou todas essas coisas, chamou ele disso. Ela podia ter, se ela tivesse respeito por ele, fosse amiga dele, assim como ela era amiga desse menino aí do Guardiões da Galáxia, que ela saiu em defesa dele, ela podia muito bem, mesmo sem concordar com o Kevin, até eu não concordo com muitas coisas que os meus amigos dizem, e falo, não é bem assim, sabe? Eu penso isso. Você pensa mesmo assim? Mas não seria de uma outra forma? Eu tento fazer a pessoa ver do meu lado de uma forma respeitosa com ela, sabe? E também escuto ela de uma forma respeitosa com ela, escuto os argumentos dela, coloco numa balança e converso direitinho ali com a pessoa. Pode ser que a Lucy tivesse feito isso, se ela tivesse alguma consideração pelo Kevin como um antigo colega de trabalho, como uma pessoa que foi legal pra ela, assim como esse menino aí do Guardiões da Galáxia, que ela falou muito bem dele, mesmo ele não pensando igual ela. E aí, gente? Fica o questionamento, né? É o que eu penso, assim, pelo menos. Como eu tô comentando comentários de outras pessoas, eu quero deixar bem claro aqui que isso não é ataque a ninguém, tá, gente? Eu já pensava em falar essas coisas mesmo, nem lembro direito quem falou e quem deixou de falar, o que disse lá nos comentários, eu só li assim o que disseram e eu já pensava em falar, por exemplo, sobre esse menino de Guardiões da Galáxia lá no outro vídeo, mas acabei não falando. A Lucy atacou o Kevin politicamente, mas eu penso, pelo menos penso eu, que o problema com ele não é estritamente político. Ela perdeu o respeito por ele por algum motivo. Pode ser isso que as pessoas dizem ou não. O mesmo não aconteceu em outro caso idêntico, de uma pessoa que não pensa como ela, de uma pessoa que, como disseram, que assim como Kevin é cristão, e ela defendeu ele, mesmo não concordando em nada do que ele falou. Bom, gente, é isso que eu queria falar, então deixa uma reflexão pra vocês. Um beijo, aguardem que eu tô preparando mais vídeos. Esse aqui eu fiz meio em cima da hora, meio improvisado, sem make, assim, prendi só o cabelinho, botei uma blusa. Tô gravando até pela câmera do celular mesmo, porque eu nem curto gravar os vídeos pro canal com a câmera do celular. Eu gravo por um outro dispositivo. Mas tô gravando aqui pra ficar bem rapidinho, até pra editar. E vou mandar aí pra vocês essa reflexão, ó. Quero que vocês me digam agora se vocês continuam achando que a Lucy é intolerante religiosa, é intolerante com a religião cristã. Mesmo, eu nem sei se a Lucy é ateia ou o que, eu nem sei também direito as declarações que ela dá no Twitter aí, eu não entendo muito bem, até porque eu não entendo fluentemente o inglês, e a Lucy também fala muitos termos nativos na localização dela lá na Nova Zelândia. Então, assim, eu acompanho ela, mas muita coisa chega com ruído de comunicação. E eu não descarto também a ideia de o Kevin, de muitas coisas que o Kevin disse terem chegado à Lucy com esse ruído de comunicação, né? Até da Lucy para o Kevin. Ah, e eu também queria falar, gente, que assim, o Kevin, ele tem todo o direito de achar que ele foi injustiçado na série Hércules, Xena ter ganhado mais recursos com isso, né? Com o tempo. Ela ganhou mais recursos de efeitos, de roteiristas. Mas será que ele justificar tudo isso dizendo que a Lucy, que a série da Lucy ganhou mais recursos pela Lucy ter usado de favores sexuais pro diretor da série, se ele disse realmente isso, que ela usou de favores sexuais pro diretor da série, será que esse seria mesmo um caminho bacana a se seguir, dele se sentir injustiçado, falar isso de uma outra pessoa?
Será que ele não podia, sei lá, falar de uma outra forma, de uma outra maneira? Sem nem envolver também a questão da sexualidade lá, que é explorada, né? Que coloca nas entrelinhas que Xena e Gabi tinham um caso, né? E ele criticou isso. Será que seria a melhor forma ele começar a falar desses aspectos aí da série, ter esse apelo sexual que ele disse, ou que a Lucy serviu favores sexuais pro diretor, pro Rob Tapert? Será que traiu o marido e ele traiu a esposa? Será que isso seria realmente o caminho aí para ele contornar essa injustiça? Será que não teria como ele canalizar isso em outro lugar, falar de outros aspectos? Poxa, não foi valorizado, não achei isso justo. Podiam ter feito tudo direitinho com a minha série. Podia ter falado de uma forma diferente, sabe? Sem colocar essas questões pessoais ali no meio, né? Talvez até assim ele teria tido mais credibilidade no que ele falou. Talvez assim a gente mesmo teria tido mais empatia pelo que ele falou. Bom, gente, eu pelo menos enxergo assim, né? Mas vocês opinam aí. Beijo!